Bem-vindos ao Enemcast Literário, o podcast feito por alunos para alunos que tem o objetivo de transformar grandes obras literárias em valioso repertório sociocultural para a sua redação. Eu sou a professora Tayane Lima, do IFTM, e espero que esse nosso projeto de extensão ajude você na sua jornada literária rumo ao sucesso no Enem. Repertórios socioculturais para sua redação do Enem, do livro A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Bom, eu sou Ana Júlia Rodrigues e você pode falar sobre o contexto da literatura brasileira do século XIX e XX, conforme o tema da sua redação. No contexto literário do final do século XIX e no início do século XX, Júlia Lopes de Almeida emergiu como uma voz significativa que incorporou as características do movimento realista e naturalista no Brasil. Esse período literário tinha como marca a representação detalhada da realidade, explorando as nuances da sociedade e da condição humana. Em A Falência, a autora demonstra um profundo engajamento com as questões sociais e morais de sua época, um traço distintivo do realismo. A narrativa destaca as tensões e contradições sociais do Rio de Janeiro urbano, abordando a dicotomia entre ricos e pobres, o papel da mulher na sociedade e a hipocrisia da elite. O movimento naturalista, com sua ênfase na influência do meio ambiente sobre o comportamento humano, também se faz presente na obra. A caracterização detalhada dos cenários urbanos e a forma como os personagens são moldados pelo contexto que vivem são reflexos dessa abordagem naturalista. Assim, a abordagem de Júlia Lopes de Almeida em A Falência é profundamente influenciada pelas características do movimento realista naturalista. A autora utiliza a narrativa como um espelho para a sociedade da época, revelando suas injustiças e desigualdades. A atenção meticulosa aos detalhes da vida cotidiana, a exposição das relações sociais e a crítica aos valores da elite demonstram a adesão de Almeida aos princípios do realismo e do naturalismo, fazendo de A Falência uma obra rica em reflexões sobre a condição humana e a sociedade brasileira daquela época. Oi, eu sou Ana Clara e um outro tópico que você pode falar na sua redação é o papel da mulher na sociedade da época. Bom, no contexto do final do século XIX e no início do século XX, Júlia Lopes de Almeida habitualmente retrata a posição restritiva da mulher na sociedade através da protagonista Amélia. Em A Falência, a personagem emerge como reflexo das suas expectativas sociais rigorosas impostas às mulheres daquela época. Sua jornada e as interações com outros personagens ilustram vividamente as limitações que as mulheres enfrentavam em diversos aspectos de suas vidas. A autora explora a restrição da educação feminina ao mostrar como Amélia é privada das oportunidades educacionais que seus irmãos têm. Essa limitação impacta sua autonomia e a capacidade de tornar decisões informadas, tornando-a mais suscetível às influências dos outros, especialmente dos homens. Através da personagem Amélia, Júlia Lopes de Almeida destaca a injustiça dessa disparidade de acesso à educação e como isso perpetuava a dependência das mulheres. O casamento, como é enfatizado na obra, é outro domínio em que as mulheres enfrentavam restrições. A Amélia é pressionada a aceitar um casamento arranjado, mostrando como o matrimônio frequentemente era visto como uma forma de segurança financeira, em detrimento do afeto verdadeiro. A falta de escolha de Amélia nesse assunto reflete a maneira como as mulheres eram frequentemente tratadas como propriedades a serem negociadas na época. Além disso, Júlia Lopes de Almeida também explora o papel doméstico das mulheres, ilustrando como a sociedade da época limitava seu âmbito de atuação ao ambiente familiar. Através da personagem Amélia, a autora coloca em evidência a falta de agência das mulheres, fora do âmbito doméstico, sublimando, assim, as desigualdades de gêneros na sociedade. Em suma, A Falência de Júlia Lopes de Almeida se destaca por apresentar de forma hábil e comovente o papel submisso e restritivo que as mulheres desempenhavam na sociedade da época. Ao utilizar a personagem de Amélia, a autora convida os leitores a refletirem sobre as lutas das mulheres por emancipação e igualdade de gênero e a reconhecerem as consequências das expectativas sociais injustas impostas sobre elas.
Oi, eu sou a Vitória e eu vou apresentar outro tópico que você pode falar na sua redação, que são relações sociais e hierárquicas. Bom, no romance A Falência, Júlia Lopes de Almeida habilmente desvela as complexas teias de relações sociais e hierárquicas presentes na sociedade da época. A autora retrata com maestria a interação entre diferentes classes sociais, evidenciando as distinções entre os personagens ricos e pobres. Por meio da relação entre o protagonista Fausto e seu empregado, Raimundo, a autora revela não apenas a disparidade econômica, mas também as discrepâncias de poder e oportunidade entre as classes. Através da exploração dessas relações, Júlia Lopes de Almeida evidencia como as hierarquias moldam as escolhas e destino dos personagens. Ao longo da narrativa, a autora não apenas descreve as relações sociais, mas também critica a sociedade hierarquizada em que vivia. Através das lentes dos personagens e de suas interações, ela questiona a justiça dessas estruturas de poder, expondo como os privilégios e desvantagens baseados na classe social podem afetar drasticamente as vidas das pessoas. A exploração das relações sociais no livro não apenas enriquece a trama, mas também serve como um espelho para as desigualdades e injustiças presentes na sociedade da época. Assim, A Falência não apenas se destaca como uma obra literária cativante, mas também como um meio pelo qual Júlia Lopes de Almeida tece uma crítica perspicaz às hierarquias sociais, incentivando os leitores a refletirem sobre as consequências dessas estruturas e a necessidade de mudança. Oi, eu sou a Rafaela e eu vou contextualizar vocês sobre a urbanização e as transformações na cidade do Rio de Janeiro. No decorrer da narrativa de A Falência, o pano de fundo da cidade do Rio de Janeiro emerge como um elemento intrínseco à trama, refletindo as profundas transformações urbanas e socioeconômicas da época. A urbanização acelerada e o crescimento da cidade são habilmente retratados por Júlia Lopes de Almeida, que utiliza a paisagem urbana como um espelho das tensões sociais que permeiam a vida dos personagens. Ao longo do romance, observamos como as transformações urbanas moldam os destinos dos protagonistas. O contraste entre a decadência de certos bairros e a expansão de outros exemplifica as disparidades sociais que a urbanização intensificou. A própria casa de Amélia e Felício, localizada em um bairro outrora prestígio, simboliza a mudança de um status socioeconômico enfrentada por eles. Essa representação sutil da cidade como um reflexo das divisões de classe demonstra como a urbanização não é apenas um pano de fundo, mas um componente central para entender as trajetórias das personagens. Ademais, as transformações da cidade não são apenas cenográficas, mas também influenciam a mentalidade dos personagens. O anseio por ascensão social e financeira é fortemente influenciado pela ideia de sucesso vinculada à urbanização e modernização da cidade. A busca por prestígio e status se entrelaça com a ambição de acompanhar o ritmo das mudanças urbanas. Nesse sentido, o ambiente urbano não só reflete a vida dos personagens, mas também alimenta suas aspirações e frustrações, moldando suas decisões e motivações. Portanto, A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, ressalta que a urbanização e as transformações da cidade do Rio de Janeiro não são apenas elementos de cenário, mas fios condutores que conectam as tramas individuais à tapeçaria social da época. A cidade não é somente um palco, mas um ator que influencia e dialoga com os personagens, enriquecendo a narrativa com camadas de significado e crítica social. Oiê, eu sou a Marcela e eu vou abordar alguns tópicos com vocês sobre o tema crítica à hipocrisia da elite. Bom, vou começar com o desmascaramento das aparências sociais. Júlia Lopes de Almeida demonstra como a elite carioca da época esconde suas verdadeiras intenções e caráter por trás de uma fachada de respeitabilidade e moralidade. A personagem de Amaro, por exemplo, inicialmente é retratada como um homem de negócios bem-sucedido e admirável, mas ao longo da narrativa, suas verdadeiras ações revelam seu caráter corrupto e egoísta, expondo a máscara de boa sociedade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os contrastes dentro o discurso e a ação. Através da trama,
a autora confronta a discrepância entre o discurso moralista da elite e suas ações reais. A hipocrisia é evidente quando personagens como Dona Romualda, que critica o comportamento de Amélia. Ela não hesita em usar a tragédia para poder ter um benefício próprio. Esse contraste ressalta a desconexão entre as crenças proclamadas e as práticas reais da elite. Agora, a censura das normas de gênero. A crítica à hipocrisia da elite se estende também às normas de gênero impostas pela sociedade. A personagem de Amélia é submetida a julgamentos severos por sua separação, enquanto personagens masculinos, como Amaro, escapam da mesma condenação social, isso revelando a tendência da elite em aplicar um padrão moral duplo baseada no gênero. Agora, a manipulação da religião e moralidade. A Júlia Lopes de Almeida destaca como a elite usa a religião e a moralidade como ferramentas de controle e legitimação de suas ações. A personagem Padre Macedo, por exemplo, representa a cumplicidade das igrejas nas questões da elite, enquanto eles ignoram suas próprias transgressões. Isso ressalta a exploração de fé em prol de interesses pessoais, reflexo da sociedade da época. A crítica à hipocrisia da elite no livro espalha as questões sociais e morais da sociedade, na sociedade carioca da virada do século XIX para o século XX, através da exposição da hipocrisia da elite. E a autora também está levantando um espelho para a sociedade como um todo, questionando os valores e as normas da época. E foi isso, muito obrigada! E assim chegamos ao fim de mais um episódio inspirador do Enemcast Literário. Mas não posso encerrar este episódio sem expressar a minha gratidão a uma equipe incrível que torna este podcast possível. Um agradecimento a Rafaela Lima, ao Gabriel Martins, a Larissa Elias, ao Pedro Henrique Silva e a Ana Carolina Bessa, e a todos os alunos que se juntaram a nós com suas discussões apaixonadas e insights valiosos. É claro, um agradecimento especial vai para vocês, nossos ouvintes fiéis, que nos inspirou a continuar explorando os tesouros da literatura clássica. É hora de fechar mais um capítulo, mas fiquem atentos, porque mais aventuras literárias estão por vir. Até o próximo episódio do Enemcast Literário. Fiquem bem e continuem a ler e a sonhar através das páginas dos livros. Até breve e um bom Enem a todos vocês.